não é bom ser pobre, não é bonito, não é interessante, não romantize e desconfie de toda pessoa que quer fazer isso parecer bonito. Primeiramente, eu digo que percebo que existe, sobretudo aqui no Brasil, uma tentativa de romantizar a miséria e romantizar a pobreza, como se fosse algo muito bonito. Antigamente, quando víamos uma determinada reportagem indo até algum determinado local, um local não muito desenvolvido economicamente, financeiramente, e a primeira coisa que faziam era chamar aquele local de humilde, né? Que é uma tentativa de suavizar a real situação daquela determinada localidade. E que isso por si só pode não ser algo planejado, algo sistêmico. Porém, né, como a mídia tem um grande alcance, essa situação acaba colocando nas pessoas aquele sentimento de que estamos falando realmente de humildade, quando na verdade estamos falando de miséria, estamos falando de pobreza. Eu fico, como dizem, receoso, com o pé atrás de toda pessoa que coloca muita ênfase nessa questão dos pobres. E eu vou te dizer por quê. Primeiramente, porque eu entendo que o estado de miséria, o estado de pobreza, não necessariamente é algo fixo. Ainda que seja muito difícil que um pobre venha a ser exatamente rico, e isso no meu conceito de rico, que digo sempre que é alguém com uma renda mensal superior a R$100.000, alguém que possa comprar, viajar sem questionar o preço, né, para qualquer local do país, ou qualquer local até mesmo do exterior, Dubai, Emirados Árabes e etc. Alguém que possa ficar sem trabalhar por um determinado tempo e nem por isso vai perder aquilo que tem, e nem por isso vai sofrer execução e etc, etc, etc. Esse é meu conceito de rico. E eu realmente entendo que é bem complicado alguém sair aqui da linha da pobreza para esse nível de riqueza. Agora, o que eu não entendo é que as pessoas tenham aquela mentalidade de pobre, que são aquelas pessoas miseráveis, e que essas pessoas entendam que não tem como sair dali, o que não é verdade. Com um determinado nível de esforço, qualquer pessoa saudável consegue sair daqui, da linha da pobreza, para se tornar classe média no Brasil, que é algo que, assim, ganhando acima de em torno de R$3.000 mensais, já é considerado, sim, classe média. Ainda que seja classe média baixa, mas é classe média. Ou seja, já não estará mais na linha da pobreza. E a grande parte das profissões tem esse nível de remuneração. Professor, pedreiro, etc, etc, etc. Então, eu entendo que sair da linha da pobreza, da linha da miséria, não é algo difícil. Um pouco de esforço e conseguiremos sim. Mas o que ocorre com a nossa cultura, e isso não é algo típico apenas do Brasil, mas de destruição das famílias, nós chegamos a outra característica do nível de miséria, que exceto situações de desastre, situações de doença, de enfermidade, o que faz alguém, uma família, chegar ao nível, estar no nível de miséria, é normalmente a incompetência de algum homem. É normalmente a falta de responsabilidade do homem, do pai, né? Que não tem aquela responsabilidade de trabalhar, de prosperar, para trazer a prosperidade para dentro de sua casa. Isso quando não estamos falando de abandono paterno, né? Que se enquadra também nessa situação. Ou seja, abandono paterno
irresponsabilidade muitas vezes da mãe também na hora da escolha, e acaba que aquela família não tem a devida estrutura. Porque o que é que acontece com uma família estruturada? Normalmente há uma junção, uma união de esforço. A mãe faz isso, o pai faz aquilo, e a família vai prosperando. Com o tempo tem um automóvel, tem uma casinha, o filho, embora não tenha grandes regalias, né, já vai ter aquele apoio moral, apoio psicológico, né, e recebendo uma estrutura, ele tem condições de partir de determinado ponto, que é uma estrutura muitas das vezes acima daquelas que seus pais receberam. E a partir dali ele pode chegar a um ponto superior. Então a estrutura, ela vem da família, né? E ela é construída a partir da família, de forma que assim há uma organização e uma prosperidade. Talvez o governo se aproveite, né, dessa situação de romantização da pobreza, de estamos num local humilde, talvez se aproveite, porque é cômodo para qualquer governo. Porque se a pobreza e a miséria é posto como algo que gera uma sensação de felicidade e gera uma sensação de virtude, porque a humildade é uma virtude, então talvez não é algo que precise de políticas públicas intensas, talvez não é algo que precise de um posicionamento do governo, de alocação de recursos, e em sendo assim, vamos empurrando com a barriga, vamos deixando aquela situação naquele coping, né, naquela romantização. Mas a pobreza e a miséria em si, elas não são boas, não são situações boas. Imagine você precisar de uma vestimenta, algo básico, e você não ter condições. Alimentação, algo básico também, e te faltar. Higiene, produtos de higiene, moradia, você saindo da sua casa e se deparar com uma rede de esgoto, ou com uma rua, uma avenida não pavimentada, e ali já gera uma série de complicações, muitas vezes esgotos a céu aberto, imóveis sem a devida finalização, sem a devida alvenaria, não são situações boas, não são situações que geram para quem está naquela situação um conforto. Porque uma das consequências da pobreza é justamente a falta de conforto, de você não poder viver numa casa com um nível aceitável de conforto. Às vezes você mora numa região extremamente quente. Nós temos no Brasil regiões extremamente quentes e você não ter condições de pagar um ar-condicionado, muitas das vezes sequer um ventilador, de você precisar de um tratamento de saúde, um tratamento dentário ou quaisquer outros tratamentos de saúde e você não ter a devida condição, de seu filho chorar com fome, ou de simplesmente você não ter condições de arcar com uma escola melhor, né, ou uma disciplina extra, que é uma luta, música e etc. Extra para complementar o aprendizado que ele recebe no ensino básico e você não ter aquela condição. Então não, a pobreza não é algo fácil e não é algo bom. E também não é algo fixo. E você não precisa necessariamente se sentir pobre. Não é questão de ser, é questão de estar. Então, pobreza e miséria não é questão de ser pobre ou estar. Não é questão de ser pobre, é questão de estar pobre. É uma condição ali momentânea, mas não necessariamente precisa ser eterna. E facilmente, como eu disse, é possível você mudar essa situação.
Então desconfie de pessoas que querem colocar em você aquele sentimento de pobre, de você levantar a bandeira de pobre e ficar lutando por aquilo, por essas bandeiras, por essas lutas. Não que jamais você não possa participar de algo, mas você tenha em mente que um pouco de esforço, um pouco de dedicação, é possível sim você sair dessa situação alarmante que não é confortável e não é boa para ninguém. E sim, muitos políticos levantam essa bandeira a fim de sensibilizar pessoas que estão nesse estado para conseguir voto, para conseguir chegar ou se manter no poder. Não se deixe enganar.